Brinde ou desconto? Qual promoção é melhor para o seu restaurante? Vem com a gente que a gente te ensina. Muitos gestores, quando pensam em melhorar o resultado dos seus restaurantes, ficam na dúvida de qual promoção é mais eficaz. Vale ressaltar também que uma promoção mal elaborada e sem um objetivo claro acabam com as margens do seu estabelecimento. Então vem com a gente que a gente vai te explicar cada uma delas, as diferenças e qual que é melhor, na minha opinião. Com o mercado atual cada vez mais competitivo, surge a necessidade pelos donos de restaurante de criarem campanhas que sejam eficazes, mas ao mesmo tempo sem comprometer muito ou o mínimo possível da sua lucratividade, que já está cada dia menor. Então, grosseiramente, quando a gente fala de promoções, nós temos dois tipos. Aquelas que a gente dá algo para o cliente, seja um voucher, seja um outro produto, ou até mesmo um brinquedo, como faz o McDonald's no McLanche Feliz. Do outro lado, a gente vai ter aquele tipo de promoção no qual a gente permite o cliente pagar menos, os descontos. Então você vai ter os happy hours, onde você tem 20% de desconto, 30, 40, 50. Mas o ponto-chave de toda a promoção, independente de qual seja ela, é a percepção de valor pelo cliente. Quanto maior e mais nítida for ela, maior é a chance de você conseguir atrair mais clientes por conta dessa promoção. Vejamos o seguinte exemplo. Compre um, leve 2. Já parece uma promoção bem atrativa. Agora, quando eu falo compre um, leve 3, leve 4, leve 5, leve 6, quanto mais eu elevo esse prêmio, mais atrativa ela se torna e provavelmente maior é a chance de você sair correndo para comprar em busca desse prêmio. Vamos para um exemplo prático para que você consiga visualizar o que a gente está falando. Então, como base, vamos usar um cliente que ele vai consumir um prato e uma bebida no valor de R$50. E vamos imaginar as duas hipóteses. Ele vai ter um desconto de 20% ou R$10. Do outro lado, ele vai ter um brinde que vai custar, de custo para casa, R$5. E que provavelmente o valor percebido pelo cliente é maior. Se for um refrigerante, ele custou 5, mas o preço de cardápio ele é 15. E por último, o imposto sobre as vendas. Vamos imaginar um cenário de 10% sobre o faturamento. E vamos imaginar também que o custo de produção desses produtos, o CMV, ele é igual em todos os casos, né? Quando eu digo isso, eu falo do prato mais a bebida. Então vamos imaginar o seguinte. A gente tem um valor total de R$50, que seria o prato mais a bebida. A gente tem um desconto de 20%, ou seja, R$10. Então nós temos de faturamento real que a gente vai receber R$40. Descontando o imposto, que seria 10%, a gente está falando de R$36. Isso seria o que sobra de margem para a gente trabalhar. Claro que eu não estou calculando aqui o CMV do produto, porque não tem necessidade, ele vai ser igual nos dois casos. Agora vamos partir para a promoção com o brinde. Imaginando faturamento de R$50, sem desconto. Dessa vez o cliente ele paga integralmente. O imposto seria os 10%, mas dessa vez, como o faturamento ele é maior, então o imposto efetivo ele também é maior. Então a gente vai ter R$5 de imposto, que é proporcional. E o custo do brinde a gente definiu anteriormente que seria R$5. Logo, 50 menos os R$5 de imposto, menos os R$5 do custo do brinde, a gente tem uma margem aí de R$40. Logo a gente percebe o seguinte, apesar dos resultados serem muito parecidos, eles têm pontos muito importantes. Numa a gente tem um faturamento de R$50, no outro de 40, que já é uma diferença bem significativa, mas principalmente porque ela vai impactar naqueles custos variáveis, impostos e comissões e aluguel, percentual que você possa vir a ter. Então, via de regra, sempre que o seu brinde ele for menor do que o valor que você vai dar de desconto, ela provavelmente vai ser mais lucrativa para casa. Mas nunca se esqueça de levar de fato em consideração esses custos variáveis que a gente acabou de mencionar, porque dependendo do valor do faturamento, pode ser que essa diferença ela seja reduzida ou até mesmo eliminada no caso do brinde. Vamos fazer um comparativo só para vocês conseguirem entender e visualizar melhor os pontos positivos e talvez os pontos de atenção entre brinde e desconto. Quando a gente fala de brinde, o grande ponto positivo é a percepção de valor que ela costuma ser bem maior pelo cliente. Por que isso? Porque quando a gente fala de desconto, o foco ele está em pagar menos, mas continua sendo pagar. Quando a gente fala do brinde, o foco do cliente ele está no que ele está ganhando e não mais no que ele paga para poder ganhar aquele brinde. Isso sem falar do fato de que o custo para você, para o seu estabelecimento, ele certamente é muito inferior do que o valor monetário percebido pelo cliente. E o que eu quero dizer com isso? Você deu um refrigerante, uma bebida para o seu cliente. Ele no cardápio custa R$8. Então o valor percebido são os R$8, mas o custo efetivo para o seu restaurante seria os R$3 que você pagou do seu fornecedor. Outro ponto também muito importante quando a gente fala de brinde, ele tem um aspecto de mimo, de presentear. Todo mundo gosta de ser presenteado.
Então isso traz uma sensação muito legal para o seu cliente, na minha visão. E aí agora passando para os pontos negativos, a gente tem 2 pontos que são de atenção quando a gente fala de brinde. Primeiro, o brinde ele tem que ser relevante para que faça as pessoas se interessarem pela promoção e saírem das suas casas e consumirem no seu restaurante. E o segundo ponto é que, de preferência, esse brinde ele não pode limitar o consumo do cliente. O que eu quero dizer com isso? Se o seu consumo normal e natural do restaurante é um cara pedir uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, e você dá de brinde uma sobremesa, você está deixando de ter aquele faturamento, porque o cliente ele vai comprar a entrada, vai comprar o prato e já não precisa mais comprar ou pagar pela sobremesa, já que você está dando de brinde. Agora, se você der algo que ele é fora dessa cadeia normal que você tem no seu estabelecimento, você provavelmente vai atrair ele e não vai limitar o seu consumo. Então esse é um ponto de atenção muito importante. Quando a gente fala de desconto, as coisas ficam bem mais simples. E esse, eu diria até que é o ponto principal. A comunicação e a clareza da informação, ela é bem maior quando a gente fala de desconto. É 10%, é 10%, todo mundo já entende. É 50%, é 50%. Segundo ponto que também é muito importante em comparação quando a gente fala com os brindes, ela já não limita o seu consumo. Então, pelo contrário, eu te dei um desconto, é capaz que às vezes você até consuma mais porque você tem um desconto. Então você vai pedir um segundo drink, talvez uma outra entrada, um terceiro chopp e assim por diante. E aí quando a gente fala agora dos pontos de atenção da parte dos descontos, a gente tem o risco de criar uma dependência, do cliente ficar acostumado a pagar sempre aquele valor a menos. Então quando você tira, esse cliente acha ruim ou não retorna mais para sua casa. Você tem a percepção de valor que ela é menor, o valor percebido pelo cliente ele é menor. Você fala 10%, ele tem uma dificuldade, você tem que fazer conta para entender exatamente quanto que isso é. E aí isso leva a gente para o último ponto de atenção, que esse desconto ele vai ter que ser relevante para que ele possa ser percebido. 2% de desconto, ninguém entende isso como valor. Então você vai ter que dar 10, 20, 30, 40, 50%. E aí mora o risco de você comprometer muito as suas margens. Lembre-se o seguinte, quando você vai fazer uma promoção, você certamente vai abrir mão de margem e vai compensar essa balança. Você tem que compensar essa balança de outra forma, com mais venda, com mais volume. Na hora de você escolher se você vai fazer um brinde ou um desconto, vai muito além da promoção por si só. Você tem que pensar nos objetivos do seu restaurante, o tipo de cliente que você quer trazer e como você vai conseguir operacionalizar isso internamente, que também é um fato muito importante. Agora que você compreendeu as diferenças de cada uma delas, eu vou deixar 4 passos importantes para você poder criar e definir qual que vai ser a promoção ideal para o seu restaurante. O primeiro deles é entender quais são os seus custos. Depois de você entender os seus custos, você pode fazer as contas de até onde você pode ir em cada uma das promoções, seja no desconto, seja no brinde. Feito isso, vá para o terceiro passo e defina indicadores práticos para que você possa mensurar o resultado de cada uma delas. E por último, teste ambas as estratégias em condições variadas para que você consiga entender qual daquelas vai ter também mais aderência dos seus clientes. Agora que você já sabe os prós e os contras de cada uma, faça você mesmo. E para te ajudar, a gente vai deixar na descrição as formas para você poder fazer essa comparação e definir o que você acha melhor para o seu restaurante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente tem diversos outros vídeos que vão te ajudar ainda mais a melhorar a gestão do seu restaurante. Não se esqueça também de comentar aqui o que você achou desse vídeo. Deixa a sua curtida, que ela é muito importante pra gente. E a gente se vê de volta aqui no Da Mesa ao Negócio.